Este é o canal Caminhos do Pensamento. Eu sou branco, estou com óculos de sol espelhado, boné preto com um detalhe branco e verde no meio, tenho bigode e barba preta escura curta, estou com uma camisa laranja com um botão na gola que é azul marinha. Estou caminhando em um parque público rodeado por árvores enquanto olho para o celular e posso pisar sobre folhas e galhos. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias eu fui ao cabeleireiro e chegando lá vi que havia um rapaz que parecia ter 16 anos no máximo, uma pele assim bem lisa, sabe, um rosto fino. E enquanto eu aguardava o corte dele terminar, eu fiquei ouvindo a conversa. Era um salão bem pequeno. E ele estava dizendo que ele já trabalhou em tal lugar, trabalhou naquele outro lugar, há 3 anos ele estava em determinada empresa. Eu fiquei pensando, puxa, mas qual a idade desse rapaz, né? Aí de repente ele falou a idade dele, né? Ele falou que ele tinha 21 anos. E estava além do cabeleireiro mais 2 ou 3 pessoas ali, que eram amigos dele, do cabeleireiro, e 2 pelo menos eram amigos também desse jovem. Aí, depois que ele foi embora, eu perguntei para o cabeleireiro o que aconteceu para esse rapaz ter uma aparência dessa, como se fosse um adolescente. Eu achei que ele tinha algum problema hormonal. E o cabeleireiro me respondeu, ele era mulher e virou homem. Aí eu falei, é um homem trans. E eles começaram a conversar entre eles ali, e um deles falou assim, olha, eu sou conservador, sou Bolsonaro, pra mim ela é mulher. Aí o outro comentou, mas você ficou tratando ela no masculino toda hora? Aí ele falou, não, mas pra mim, cara, nasceu mulher, vai ser sempre mulher. E eu fiquei ouvindo ali a conversa deles, eles dizendo, na verdade todos pensaram do mesmo jeito, sabe? Todos ali trataram ele no masculino por uma mera questão de educação, mas aquilo na verdade contrariava os princípios deles. Eles achavam que o correto mesmo era chamar ele de ela, pelo fato de ter nascido com um órgão sexual feminino e muito provavelmente ter continuado com ele, né? Afinal, são raríssimos os homens trans que fazem a cirurgia de confirmação de gênero, porque é uma cirurgia muito complicada. É muito mais difícil do que fazer a confirmação de gênero em uma mulher trans, né? Quando é tirado o pênis, né? Aí é construída a vagina. Para você fazer a faloplastia, que é a construção do pênis, é uma cirurgia muito mais trabalhosa e o resultado não costuma ficar tão bom, né? Assim, o pênis, esse pênis construído, ele não fica com uma aparência tão idêntica a um pênis natural. Só a título de curiosidade, os homens trans se viram muito bem sem um pênis, tá? Eles usam o chamado PEC, que é um pênis de plástico. Ele cumpre todas as funções. A única diferença é que não existe uma ejaculação, né? Mas ele fica ereto, ele permite que o homem trans se masturbe, que ele penetre, né, parceiro ou parceira. Ele serve para fins estéticos, né? Quando o homem trans está vestido, né, ele quer realmente parecer ao máximo um homem biológico, então o PEC serve para tudo isso. Mas voltando ao nosso tema, aqueles homens cis, eles na verdade eram transfóbicos e eles não demonstraram isso durante a conversa com aquele homem trans. Eu achei bem curioso que realmente o modo como eles tratavam ele era um modo que eu trataria se eu soubesse que se tratava de um trans, ou seja, como um homem comum, né? Como um homem qualquer, que não tem nada de diferente, né? Porque afinal eu não vou ter nenhuma relação sexual com ele, então qual a diferença, né? Se ele tem vagina, pênis, né? Isso é indiferente. O que importa é o modo como a pessoa se identifica, como ela se comporta, como ela se sente, né? E uma vez que ele se coloca no papel masculino, ele possui um gênero masculino, né? Então, é um homem para fins sociais. Eu não sou o médico que vai acompanhar essa pessoa em algum problema de saúde que ela terá. Então, para mim, não me interessa, na verdade, o órgão sexual dessa pessoa, né?
Mas eu até comentei, olha, eu acho que ele não fez a transição completa, né? Porque quando o homem trans faz a hormonização, né, em alguns anos, né, em poucos anos, ele já fica bem másculo, a ponto de não parecer que ele realmente é uma fêmea, né? E aquele rapaz, eu falei, olha, mesmo para ser uma fêmea, tem uma aparência muito jovem, né? Para ter 21 anos, né, não parecia realmente. E aqueles homens, pessoal, não sabiam a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. O modo como eles falavam do assunto mostrava que realmente eles não tinham a mínima noção. E um deles até falou, né, se é homem, então que tenha pinto e faça filho. Falou desse jeito, né? Como se fosse necessário você ter um determinado órgão sexual para você ser considerado homem. Isso não é verdade. E existem homens que nascem sem pênis, por exemplo. Existem homens que perdem o pênis em algum acidente ou em algum ato criminoso, né, ou alguma lesão corporal, e nem por isso deixam de ser homens, né? As características masculinas, biológicas, não dependem necessariamente da presença, seja do pênis, seja dos testículos, né? Pelo contrário, o pênis ele surge como uma consequência do desenvolvimento masculino do organismo. Quando ele é um embrião, né, ele recebe ali uma determinada dose de hormônios naturalmente. No caso, é a testosterona, que vai fazer com que surjam essas características anatômicas. Mas o que interessa para definir se a pessoa é homem ou mulher não é nem a biologia, mas é o quê? O modo como a mente da pessoa funciona, o modo como ela se percebe, né? E o homem trans não nega que possui uma vagina, que ele tem seios, né, que ele pode gerar um filho dentro de si. Não, ele não nega isso. Mas ele não se reconhece no papel tipicamente associado às mulheres. Ele não gosta de um nome feminino, ele não gosta de roupas femininas, brincadeiras tipicamente femininas. E ele demonstra isso antes mesmo de aprender a falar. Não é algo imposto, não é algo induzido. Uma criança pode sim se comportar como alguém de outro sexo, é verdade. Crianças fazem muitas coisas a título de brincadeira ou de curiosidade, mas é impossível você reverter o modo como a pessoa se enxerga internamente. Isso é uma coisa que está incrustada nela, não tem como você fazer isso. Ainda que alguma criança ou outra seja influenciada por algo que viu na internet, que ouviu falar, né? Ela tem a curiosidade de se vestir como alguém de outro sexo, mas isso é uma modinha, não tem como ela se tornar transexual. Ela simplesmente sabe o que é. E aquilo que ela é nem sempre corresponde ao organismo com o qual ela nasceu. Ela pode ter nascido com um órgão sexual feminino, com capacidades de conceber, mas às vezes ela não vai se encaixar no papel social que corresponde a isso. E às vezes até mesmo ela vai desejar possuir um órgão sexual diferente. Nem sempre isso acontece. Existem pessoas transgênero que gostam do órgão sexual com o qual nasceram e outras não gostam e desejam sim fazer a cirurgia, ou pelo menos no caso dos homens trans, colocar ali um órgão artificial, um órgão que se encaixa, né, no seu corpo. E apesar disso, pessoal, eu fiquei contente em ver que aquelas pessoas trataram com o máximo respeito aquele rapaz. Ele não percebeu nenhuma transfobia, eu acho. Pelo menos no que eu ouvi ali, não percebi nenhum traço, sabe, de antipatia, de intolerância, né? E um deles até comentou que uma travesti foi visitar uma igreja aqui na cidade e o pastor a chamou pelo nome original, a chamou pelo nome masculino. E eles estavam falando aquilo em um tom de aprovação, né? E isso só mostra a importância de a gente promover a conscientização, né? Eu lembro que um deles falou assim, olha,
A lei do governo pode ser uma, mas a lei de Deus é outra. Para mim o que vale é a lei de Deus. Deus fez homem e mulher e acabou. Só que mesmo assim ele estava tratando aquela fêmea humana, que é um homem social e psicológico, no masculino, ou seja, do modo como aquele indivíduo gostava de ser tratado, o modo como ele se identificava, né? Então, isso é uma coisa que me dá esperança, sabe, pessoal? Mesmo a pessoa tendo uma mentalidade tacanha, que não consegue aceitar as diferenças, mas pelo menos ele finge que aceita. Pelo menos no trato social ele consegue guardar para si o seu ranço, né? E os conservadores gostam muito de perguntar: o que é homem? O que é mulher? Né? Se não é a genitália que define isso, o que é então? Se eu quiser ser mulher agora, eu posso? Se eu me sentir mulher agora, eu posso entrar nos espaços femininos? E a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas, a gente tem que explicar que o que define homem e mulher varia de cultura para cultura. O que é ser homem hoje é muito diferente do que era há 500 anos, há 1000 anos, há 1500 anos, há 2000 anos. No Brasil, ser homem é uma coisa, no Japão é outra. A gente não pode confundir o sexo biológico com a identidade de gênero, que é psicossocial. O sexo biológico é identificado batendo o olho, você percebe, via de regra. A grande maioria das pessoas nasce com um órgão sexual definido, mas o gênero da pessoa não é determinado por isso. Tanto é que você não consegue saber qual é o órgão sexual da pessoa vendo a aparência dela, quando ela está vestida, o modo como ela fala, o modo como ela se comporta. Você acha que sabe, mas muitas vezes a pessoa é trans e você nem desconfia. Se ela não fala, você não sabe. Tanto homens quanto mulheres trans, quando fazem a transição, completam a hormonização, fazem as cirurgias necessárias, né, inclusive no rosto, eles ficam idênticos a uma pessoa cis, né? Então, é por isso que eu digo, pessoal, se sexo e gênero fossem idênticos, a gente saberia, né, qual é o órgão sexual dessa pessoa ou daquela outra, pelo modo como ela fala, pelo modo como ela se comporta, né, pelo modo como ela se veste. Mas isso não acontece, porque o sexo, como eu falei, é algo físico, é algo visível para terceiros. O gênero é visível para a pessoa que tem, e ela sabe aquilo que ela é, né? E quando ela faz a mudança, quando ela muda muitas vezes o seu corpo, ela faz isso exatamente porque ela deseja confirmar o seu gênero. Ela deseja exteriorizar aquilo que ela é. E obviamente isso é muito diferente de você se fantasiar apenas de mulher, você que é macho, né? Você que se identifica como um ser masculino, se você se fantasia de mulher, isso não torna você mulher, né? E não tem como você se sentir mulher. Isso é uma ilusão dos fundamentalistas, dos conservadores. Ninguém se sente alguém do sexo oposto. A pessoa se percebe, ela se identifica com um papel social. Ela tem uma mentalidade, uma psicologia própria de alguém do outro sexo, sem negar que possui aquele sexo biológico com o qual ela nasceu, né? A pessoa trans não vai deixar de assumir que ela possui um determinado órgão sexual, mas ela não determina o seu papel social de acordo com esse sexo, né? Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, sabe, pessoal? Gostaria muito que os trans em geral não fossem mais tão odiados, principalmente as mulheres trans. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo falando sobre a Operação Tarântula, que aconteceu na cidade de São Paulo em 1987. A polícia militar caçava travestis e homossexuais de modo idêntico ao que era feito na Alemanha no final da década de 1930, começo da década de 1940, naquele regime tão horroroso que desrespeitou os direitos humanos. Então, era desse jeito que homossexuais, pelo menos aqueles que ficavam na rua, né,
garotos de programa e também as travestis eram tratadas naquela época. Essas pessoas eram presas pelo simples fato de serem o que eram. Isso foi ontem em termos históricos, pessoal. De 1987 a 2024 é um período extremamente curto, né? Quanto nós avançamos e quanto ainda falta avançar. E por hoje era isso, até a próxima.